Olá, seja muito bem-vindo ao Desafio Sexualidade com Propósito. Nesta série de vídeos, nós vamos falar a respeito da vontade de Deus para o sexo e para a sexualidade humana. Aqui você vai aprender como exercer a sua sexualidade debaixo da bênção de Deus de maneira verdadeiramente prazerosa e que não lhe traga nenhum malefício hoje no tempo de solteiro e muito menos lá na frente no tempo de casado. Nós já aprendemos em vídeos anteriores que as nossas ações são comparadas a sementes e tudo aquilo que nós plantamos na vida de solteiro, na vida de namorados e noivos, nós teremos que colher no casamento. Portanto, uma vida sexual fora da presença de Deus e de uma maneira que desagrada a Deus no tempo de solteiro pode gerar uma colheita muito desagradável no casamento. Para evitar que isso aconteça, nós temos tratado acerca dos princípios da palavra de Deus sobre sexo e sexualidade para que você possa semear boas coisas e ter uma vida sexual abençoada por Deus quando estiver ao lado do seu parceiro ou da sua parceira no casamento. E o texto bíblico do nosso desafio de hoje é um texto incrível, é um texto que eu gosto muito. É um momento em que Jesus está discursando naquilo que é conhecido hoje como o Sermão do Monte. E Jesus fala algo que é revolucionário para a época dele, algo que vai impactar a concepção das pessoas do tempo dele a respeito daquilo que de fato era pecado. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu o adultério no seu coração. É interessante pensar que os fariseus do tempo de Jesus, eles acreditavam que o pecado só era pecado quando se tornava algo físico. Por exemplo, eles acreditavam que um homem só adulterava quando ele tinha contato físico ou relação sexual com uma outra mulher que não fosse a sua mulher, e que uma mulher só adulterava quando ela tinha contato físico com outro homem que não fosse o seu marido. Em nossos dias ainda existem pessoas que pensam assim, e muito disso tem a ver com o ensinamento de que não tem problema pensar em determinadas coisas, porque o diabo não lê os nossos pensamentos. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Mas a grande questão aqui é que pecado não tem nada a ver com o que o diabo sabe e com o que o diabo vê. Pecado tem a ver com o que Deus determinou e com o que Deus sabe ao nosso respeito. E quer saber? Deus sabe tudo ao nosso respeito. Ele sonda o mais profundo dos nossos pensamentos, sabe tudo o que nós estamos pensando e não há nada, nem mesmo em pensamento, que nós podemos esconder de Deus. Assim, é importante que você perceba que neste texto Jesus está confrontando todas essas formas de pensar e está chamando a atenção das pessoas não só para o pecado do corpo, mas também a respeito do pecado da mente. Para Jesus é tão importante você cuidar da pureza da sua mente quanto cuidar da pureza do seu corpo. Uma coisa está diretamente ligada à outra, como nós vimos nos estudos anteriores, até porque a nossa mente, aquilo que nós pensamos, determina como nós vamos agir. E se você não tiver uma mente pura, dificilmente você vai ter ações puras. Desta maneira, Jesus está dizendo para aquelas pessoas, sim, cuidem da pureza do corpo, mas também cuidem da pureza da mente, porque é sim possível que vocês pequem em pensamentos. É muito interessante perceber que em nosso tempo, muitos solteiros lutam para manter a pureza do corpo, se esforçam muito para manter o corpo em pureza. Porém, eles não fazem o mesmo com respeito aos pensamentos e com a pureza da mente. Jesus está dizendo para nós que nós devemos sim preocupar com a pureza da nossa mente, ainda mais agora que você sabe que a sua mente vai determinar a sua maneira de agir. E isso quer dizer que uma mente pura vai fazer com que você tenha mais facilidade de guardar o seu corpo. Talvez esteja aqui o segredo que lhe faltava, o entendimento de que quando você conserva sua mente em pureza, você vai ter mais facilidade de permanecer puro nas suas ações. E talvez seja por isso que você, mesmo tentando, mesmo se esforçando para viver em santidade nas suas ações, você vive cometendo pecados, vive caindo nos mesmos pecados. Ainda que você diga, olha, não vou pecar nessa área nunca mais, você não consegue manter a sua promessa e cai nos pecados novamente. O motivo pode ser porque você está lutando contra os pecados do corpo, mas está ignorando a importância de lutar contra os pecados da mente.
Mas é muito importante a gente entender que, mais uma vez, como nós aprendemos no nosso último desafio, Jesus está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Jesus está dizendo que o pecado está no olhar com uma intenção. Ou seja, é a intenção do olhar que nos leva a pecar. Não tem nada a ver um homem olhar para uma mulher e achá-la bonita. Não tem nada a ver uma mulher olhar para um homem e achá-lo bonito. Até não tem nada a ver ela comentar com uma amiga, ele comentar com um amigo, olha como fulana é bonita, olha como fulana está bonita hoje, como ela se arrumou, como ela está cheirosa, como ela está bem vestida, como ele está cheiroso, como ele está bem vestido. Gente, não tem nada errado nisso. O grande problema é a intenção por trás do olhar. É quando você olha para aquela pessoa e, além de perceber a beleza dela, você começa a idealizar pensamentos imorais com respeito a ela. Eu acredito que é muito importante a gente apresentar essa definição do pecado no olhar, porque nós estamos vivendo um tempo de muito pode e não pode, é pecado, não é pecado, faça isso, não faça aquilo. Então, para que fique bem claro, Jesus está dizendo que sim, existe uma forma de olhar que é pecaminosa. Porém, essa forma de olhar pecaminosa tem muito mais a ver com a intenção com a qual eu olho do que com o olhar. E quando Jesus diz que o homem que olha para uma mulher e deseja possuí-la cometeu adultério, além de revolucionar o pensamento daquelas pessoas daquela época sobre o que é pecado, sobre a possibilidade de pecar na mente, Jesus nos mostra para nós que estamos vivendo aqui no século 21, que adultério vai muito além de você beijar uma outra pessoa que não é a pessoa com quem você se relaciona ou até mesmo transar com outra pessoa. Jesus está nos mostrando que o adultério é uma coisa muito mais profunda que isso e que pode estar inclusive em coisas muito simples. Uma conversa pela internet onde você dá espaço demais para uma outra pessoa já é uma forma de adultério. Você ficar cobiçando outra pessoa que não é seu parceiro, não é sua parceira, já é uma forma de adultério. Você alimentar pensamentos sexuais com respeito a uma outra pessoa com a qual você não está comprometido é uma forma de adultério. Portanto, fica muito claro que, embora o adultério tenha muito a ver com uma questão física, este adultério pode começar muito antes a partir daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos sem mesmo tocar na outra pessoa. Isso mostra o cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso relacionamento e evitar dar espaço demais e intimidade demais para pessoas com quem nós não estamos nos relacionando e com quem não temos um compromisso. Mas nós também podemos pensar em uma outra questão que tem sido alvo de muita discussão nos nossos dias, que é a questão da masturbação entre cristãos. Pode? Não pode? É pecado? Não é pecado? É claro que Jesus não está falando diretamente sobre este assunto, mas pensa comigo, se o homem que olha para uma mulher com desejos impuros e deseja ela no coração já cometeu o pecado de adultério, o que nós diremos a respeito daquele que gratifica o próprio corpo pensando em uma outra mulher? O que nós diremos acerca da mulher que gratifica, que estimula o próprio corpo pensando em outro homem? Também é um pecado e nós precisamos combater esse pecado. Nós precisamos fazer com que os jovens, com que os solteiros entendam que a prática da masturbação e da autogratificação é um pecado que precisa ser tratado no tempo de solteiro, porque, como eu já disse, aquilo que nós plantamos no tempo de solteiro, nós vamos colher no tempo de casamento. Nossas ações no tempo de solteiro, além de exercerem um impacto sobre aquilo que nós vamos colher lá na frente, também tendem a ser repetidas no tempo de casados. O que eu quero dizer é que muitas vezes você pensa que a questão da masturbação é só uma questão do tempo de solteiro e que quando o casamento chegar, não vai mais acontecer. Porém, isso é um engano. Essa prática do tempo de solteiro pode se tornar um hábito no casamento. Vou deixar aqui um artigo que eu escrevi, já até coloquei em vídeos anteriores sobre este assunto. Dá uma lida nele para você poder entender melhor isso. Então fica muito claro que o pecado não é só tocar uma outra pessoa, não é só quando ele se materializa. O pecado é tudo aquilo que nós alimentamos desejos, que nós alimentamos intenções impuras no nosso coração com respeito ao outro ou com respeito a outra coisa. Deu para entender que o pecado vai muito além das questões do corpo e que, portanto, não adianta guardar apenas o corpo, mas também precisamos guardar a nossa mente, ter cuidado com o que nós alimentamos aqui dentro? Espero que sim, espero que isso tenha ficado claro. A partir de amanhã, eu começo a falar um pouco sobre a solução, a tão prometida solução que eu disse que traria nos vídeos anteriores. Porém,
Mais uma pergunta, mais um problema para você. Seus pensamentos são pensamentos puros ou são pensamentos impuros? Você tem vivido uma vida de luta contra os desejos do corpo e de tentativa de permanecer puro no corpo, mas tem ignorado a importância de ser puro na mente? Sim? Então talvez esteja aí o segredo. Você precisa lutar pela pureza da mente, tanto quanto você luta pela pureza do corpo, porque um influencia o outro e este pode ser o motivo pelo qual você não consegue se santificar. Mas a partir de amanhã eu começo a trazer algumas outras armas, algumas outras ferramentas para te ajudar na luta contra o pecado. Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.